Vamos dar início, na verdade, a um dos mais famosos sermões de Jesus, que é o chamado sermão escatológico. Escatológico porque ele diz respeito ao tempo do fim, ou aos eventos que deverão suceder ao fim. Capítulo 21 de Lucas, então, a nossa cobertura de hoje vai do verso 5 até o verso 19, porque na verdade o sermão é bem mais extenso, e ele naturalmente, por toda a sua riqueza, deve ser trabalhado em mais de uma mensagem. Eu gostaria de ler apenas os 2 versos finais, embora nós vamos estar, obviamente, passando por toda a passagem ao longo do sermão, mas de início eu gostaria de começar pelo fim. Já que é um sermão sobre o fim, vamos começar pelo fim? Então, capítulo 21 de Lucas, versos 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Somos desesperadamente carentes da Tua Palavra, mas não só de ouvir a Tua Palavra, Senhor, mas de um coração que responde a Tua Palavra. Ou Tu nos dás esse coração, Senhor, ou nós estamos perdidos. Por isso, Senhor, que a Tua graça nos alcance nesta manhã, predispondo o nosso coração diante do que nós vamos ouvir, e assim termos uma vida de fato voltada para a eternidade e que Te glorifique em todas as coisas. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém e amém. Eu acho que todos aqui já devem ter brincado de amigo secreto. Não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas parece que a maioria das pessoas gosta da brincadeira. Já eu não gosto de brincar de amigo secreto. Mas deixa eu justificar para os irmãos. Eu acho que eu tenho algum trauma, tá? Talvez tenha que fazer terapia. Porque quando eu era criança, que a gente ia para a escola em ônibus, em aqueles ônibus escolares, exatamente. E aí, irmãos, se inventou de fazer no final do ano, um amigo secreto no ônibus. E aí, topei participar, criança, né? Criança quer participar de tudo e tal. Aí eu comprei aquele brinquedo, mas irmãos, eu comprei aquele brinquedo tão brinquedo, sabe? Sabe qual é aquele brinquedo? Tão brinquedo assim, que eu fiquei com pena de dar, porque eu queria ficar com o brinquedo para mim. Não tem como não, assim. Mas já está comprometido, já é para brincadeira, então não tem como. Irmãos, eu fui dar o presente com toda disposição, né? Querendo ver a alegria da pessoa e tal e tal. Obviamente que o inverso é verdadeiro. Ou seja, você cria expectativa pelo que você vai ganhar de volta, não é? Meus irmãos, a moça que eu tinha sorteado chegou. Sabe aqueles chaveiros que fazem propaganda de empresa, coisa assim? Esse foi o brinquedo, aliás, o presente que eu recebi. Eu fiquei tão estarrecido como criança, eu não consegui reagir, eu fiquei calado. E a pessoa cinicamente ria, eu sabia que estava fazendo algo de errado, mas eu não consegui reagir. Eu acho que aquilo criou um bloqueio com a brincadeira até hoje. Bom, além dessa brincadeira, que tudo bem, foi confraternizar e tal, hoje em dia se tenta estipular pelo menos um valor mínimo, né? Não tem esse risco. Mas tem a outra brincadeira, irmãos, que é a tal da brincadeira do amigo da onça. Ô brincadeira cretina. Que, irmãos, a pessoa traz aquela embalagem toda bonitona, lindona, aí você já associa a beleza da embalagem com a importância do presente. Esse negócio aí é bom. Aí só para começar o desespero, né? Porque você abre a primeira embalagem, depois abre a segunda, aí vem desespero misturado com raiva. Aí para completar o quadro, a pessoa fica rindo da sua desgraça.
né? Você está ali no sentimento ali terrível, na expectativa, e o outro rindo, já esperando a sua reação quando você vê o presente. Eu não sei que graça tem essa brincadeira, né? A não ser, claro, ficar rindo da desgraça do outro. E aí parece que é isso que salva a brincadeira. Ou seja, pelo menos tem alguma coisa para rir. Aí tenta salvar depois fazendo de fato o amigo secreto. Enfim, irmãos. Parece que há pregadores, e não são poucos, que gostam de fazer de Jesus alguém que gosta de brincar de amigo da onça. São pregadores que fazem Jesus parecer como aquele que chega para você com uma embalagem muito bela. E aí, quando você vê a embalagem muito bela, você vai criar expectativas pelo presente. E aí, quando você começa a tirar as embalagens e embalagens, que você vai ver o presente não tem relação com a embalagem. São pregadores, irmãos, que oferecem uma vida cristã de extrema facilidade. Seus problemas, esqueça. Jesus vai resolver todos eles. Sofrimento? Pare de sofrer. E aí as pessoas ingressam na vida cristã, começam a seguir Jesus, também com promessas assim. Quem é que não quer seguir, não é? Promessas de que eu não vou ser mais cauda, eu vou ser cabeça, que eu não vou ser empregado, eu vou ser o empresário. Quem é que não quer seguir Jesus com promessas assim? Problemas de saúde, você nunca mais vai pisar no médico, a não ser para confirmar que você só está bem. Só que aí você começa a seguir Jesus, você começa a tirar as embalagens, e aí você vai ver que a vida cristã não está correspondendo ao que foi prometido. E, irmãos, não se precisa pensar muito para concluir que fazer de Jesus alguém que gosta de brincar de amigo da onça traz resultados trágicos, danosos para as pessoas. É por essa razão que nós precisamos de passagens como essas, porque aqui Jesus nos choca. Aliás, se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer é chocar. Definitivamente Jesus não brinca com ninguém de amigo da onça, mas ele escolhe, ele prefere chocar. Sabe de uma coisa, irmãos? Via de regra, ele tem que chocar mesmo, porque nós naturalmente preferimos a ilusão. Uma vez eu comecei a estudar um pouquinho sobre arte. De fato, eu não tenho gosto para arte. Assim, se você me botar diante de uma pintura, principalmente dessas pinturas atuais, abstratas, surreais, eu não consigo ver nada de arte ali. Mas, como alguém que diz que diz que tem arte ali, rapaz, eu queria saber o segredo, né? Como é que você consegue ver arte nesse monte de rabisco? O cara literalmente joga a tinta e joga para o céu, sai para lá e para cá, e é arte. Deixa eu dar um benefício da dúvida. Aí eu comecei a tentar ter uma noção básica mais assim, acadêmica do que é arte. E o primeiro vídeo, pelo menos da professora, foi muito interessante. Nós temos vários conceitos sobre arte, ok? Vários conceitos. Os conceitos mais populares, outros mais acadêmicos. Mas parece haver um conceito sobre arte que predomina, que é a ideia da arte como a imitação da vida. Só que a arte não é uma mera imitação da vida. Quando ela imita a vida, na verdade ela também lhe oferece uma interpretação para isso que está sendo imitado. Ou seja, a arte quer oferecer uma perspectiva, uma maneira de você enxergar a realidade. Ela não simplesmente representa a realidade. Ela representa a realidade com uma determinada ótica, sugerindo que você olhe para a realidade a partir dessa ótica que a arte está lhe apresentando junto com a imitação.
E aí a professora está explicando tudo, beleza, até que ela entra numa coisa que eu não consigo ver arte em definitivo, que é a tal do drama. Quem aqui já viu filme de drama? Irmão, se eu vi filme de drama na minha vida, eu devo ter visto uns 5 filmes. E a maioria esmagadora deles foi por acidente. Eu pensava que era filme de ação. Quando eu comecei a ver, aí não tinha mais jeito, né? Aí você ficou preso pelo drama e foi até o final. Mas, definitivamente, quando eu estou passando os filmes lá nos canais que tem lá drama, pula essa. Pula essa opção. Não tem como, porque a minha vida já é muito dramática, choro já bastam os meus, problemas já bastam os meus. Não é assim que nós pensamos. Daí a nossa dificuldade, por exemplo, de nos envolver com o problema dos outros, porque problemas já bastam os meus. Então eu não vou ligar um filme para ver um drama. Até que essa professora começou a explicar a função artística do drama. E aí ela começa por esse ponto. Nós optamos por ilusão. Nós não queremos ver a realidade como ela é. Só que quando você opta pela ilusão, ou seja, você projeta uma realidade, você sonha uma realidade, e você vive como se essa realidade sonhada fosse de fato concreta, mais cedo ou mais tarde, e aí é só questão de quando, não é questão de se, é uma questão de quando, mais cedo ou mais tarde, essa ilusão te pega. Ela cai, ela se esfacela, e você vai encarar a dureza da vida. Quando a arte, portanto, retrata o drama, a arte quer me libertar da ilusão, porque a vida é dramática. Você já começa a vida chorando. Primeira coisa que você faz quando nasce é chorar. Ali é uma parábola do que vai ser a sua experiência. Mas nós preferimos a ilusão. O nosso problema sempre é muito grande, muito sério, até que você se depara com o sofrimento do outro. Aí o seu sofrimento faz vai lá para baixo. Eu me lembro que das muitas viagens que eu dei ao consultório do meu ortopedista, e eu tenho que continuar dando até o fim da vida, tinha uma moça lá que tinha amputado uma das pernas. E aí, irmãos, é uma visão assim terrível. E aí a minha curiosidade não me deixou em paz. Eu cheguei para o meu médico e, doutor, aquela paciente lá, ele é muito cordial, doutor Herdes. Aí ele foi explicar o caso dela. Uma das frases que ele usou que eu nunca esqueci, irmãos: todo mundo que chega aqui, quando olha para ela, se consola de seus problemas. Eu tenho artrose, só 5. Mas quem olha para ela, vê o seu problema desse tamanho. Então, o drama consegue fazer isso, né? Chocar você com a realidade, e aí a coisa, o seu problema pelo menos fica mais minimizado, ou pelo menos você aprende a lidar melhor com o seu problema. Mas a maioria de nós não opta por isso. Nós ainda preferimos a ilusão. Você quer uma evidência da ilusão? Como é que nós encaramos, irmãos, o entretenimento? É só você considerar o entretenimento. Nós trabalhamos a semana toda, trabalho muito estressante, muito angustiante, muita cobrança, esse chefe não presta, tem que bater meta, a crise econômica. Aí quando chega no final de semana, o que você quer é fugir. Não tem a frase popular que já virou canção? Eu vou beber para esquecer meus problemas. Quando é que você bebe? Você bebe no final de semana. Hoje é sexta-feira, traga cerveja. Eu preciso me desligar desse mundo cruel. Um dos grandes pensadores cristãos da história, irmãos, que pensou essa questão do entretenimento foi Blaise Pascal, filósofo cristão, matemático, enfim. E aí a maneira como ele enxergava o entretenimento é muito interessante. Os homens olham para o entretenimento como uma espécie de fuga da realidade, ou seja, a realidade para eles é tão dolorosa que eles têm que fugir dela. E aí o que é que o entretenimento faz? O entretenimento te impede de pensar na dureza da realidade, ou seja, por que é que a realidade é dura? Se conta uma história que a gente foi criado no paraíso, foi criado para viver no paraíso, mas a minha vida não tem nada de paraíso.
E aí Pascal levanta a seguinte questão: se em vez de usar o entretenimento para fugir da realidade, os homens se voltassem para a realidade e tentassem entender por que ela é dura, esse questionamento poderia levá-los ao próprio Deus. E aí C.S. Lewis vai dizer algo parecido: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Vejam, portanto, irmãos, que nós precisamos ser chocados com a verdadeira realidade para que a encaremos de maneira autêntica. Porque se você optar por ver a realidade de maneira ilusória, esta ilusão, quando cair, vai fazer você viver uma realidade muito pior. É por isso que Jesus aqui, ele choca as pessoas. Aliás, ele choca seus discípulos. Veja, as pessoas estão no templo e elas estão contemplando a beleza do templo, a bela estrutura, os ornamentos, os enfeites. E tenta entender o que é o templo aqui para um judeu. Preste atenção, meu irmão. Para a maioria esmagadora dos judeus, a minha casa e a sua seriam casas de rico. Para a maioria esmagadora dos judeus, a minha vida e a sua seria muito boa, obrigado. Então, ir ao templo era uma forma de entretenimento para o judeu. Minha casinha, coitadinha, é um vão só, literalmente, era um vão só. E se eu tinha animais, literalmente os animais moravam dentro da minha casa. Imagina aí, hein? Cheiro, ou coisa do tipo. Então, irmãos, ir ao templo era algo fascinante, era de fato se distrair, era dar uma desligada da dureza da vida judaica, do dia a dia difícil. Era poder contemplar a beleza, porque na minha casa não tem nada de beleza. Até porque também era o lugar onde nós adorávamos a Deus. Isso o judeu pensando, né? Somos perdoados por Deus lá, porque lá são oferecidos os sacrifícios. Então, era natural que o povo de Deus gostasse de estar no templo, que não deixava de ser uma espécie também de fuga da dureza da vida. Às vezes a gente vem para o culto, irmãos, para tentar dar uma distração, né? Vou lá ver os irmãos, vou lá louvar um pouquinho, porque o negócio está difícil. Às vezes até o culto mesmo para a gente funciona como uma espécie de fuga. Não estou sendo contra isso não, porque o salmista disse que ele foge para a presença de Deus. O que eu estou tentando fazer os irmãos compreenderem é como é que os judeus viam mais ou menos o templo, o sentimento que eles tinham para com o templo, como o templo funcionava como uma espécie de entretenimento também. E aí Jesus pega esse lugar de entretenimento por excelência do povo de Deus e diz: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Meus irmãos, aquilo foi algo simplesmente estarrecedor. Era inconcebível imaginar aquela estrutura maravilhosa, bela, linda, da casa de Deus vir abaixo. A coisa era tão inimaginável que a única relação que poderia ser feita é entre a destruição do templo e o fim do mundo. Tanto é que, quando nós seguimos na leitura do texto, a partir do verso 5, os discípulos vão deixar claro a relação na cabeça deles entre o fim do templo e o fim do mundo. Em outras palavras, irmãos, só algo pode justificar a destruição do templo, e esse algo é o fim do mundo. Se o templo vai chegar ao fim, é porque na verdade Deus está fazendo a história humana chegar ao fim. E havia essa expectativa judaica de fato. O que Jesus faz, irmãos?
Jesus aproveita essa relação que eles estabelecem entre o fim do templo e o fim do mundo. Tem algo de verdade aí, mas ao mesmo tempo tem algo mal compreendido. E Jesus ele vai querer aproveitar isso. Até porque, entenda, pensar no fim do mundo não é algo legal. A gente não gosta nem um pouco de pensar em fim de mundo. Porque, irmãos, na nossa cabeça, e na cabeça do judeu, então, isso era fato. Fim do mundo está associado com cataclismas, com destruição em massa. É Deus precipitando dilúvio, maremoto, raios. A concepção era essa. A destruição seria algo assim assustadora, desesperadora. Como se diz popularmente, experiências ou momentos desesperados exigem atitudes desesperadas. Então, ao mesmo tempo que há algo de correto no que os discípulos fazem, relacionar o fim do templo com o fim do mundo, há algo equivocado aí. E Jesus quer aproveitar isso para que os discípulos entendam a relação correta entre um evento e o outro evento. Porque se eles não entenderem corretamente, eles vão ter posturas inapropriadas. E é exatamente isso que nós estamos vendo Jesus fazer neste sermão. Jesus quer que os discípulos vejam o fim do templo, o fim da cidade de Jerusalém, que também uma coisa iria envolver a outra, e de fato foi o que aconteceu. Jesus quer que os discípulos vejam o fim do templo, a postura de preparo deles e o fim do mundo. Diante disso, irmãos, uma ideia central eu gostaria de propor para a nossa mensagem a seguinte verdade: desde o fim do templo de Jerusalém, precisamos estar preparados para o fim do mundo. Desde o fim do templo de Jerusalém, precisamos estar preparados para o fim do mundo. O que Jesus nos apresenta então são 3 advertências, 3 nãos, que nos auxiliam a de fato estar preparados. É aqui que você vê que Jesus não brinca de amigo da onça. Ele não apresenta um evangelho florido, com falsas expectativas, promessas mentirosas. Não. Jesus quer que você encare a realidade de segui-lo como ela de fato é. Jesus não vai enganar ninguém, irmãos. Ao mesmo tempo que quando ele falar dessa realidade para nós nesse texto, ele está nos dando condição de fato, segui-lo até as últimas consequências. Primeira dessas advertências, então: não sejam enganados. Verso 8 a 12, Jesus diz: ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e dizendo também: o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário, primeiro,
que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Primeira verdade, então, aqui, primeira advertência de Jesus: não sejam enganados. Qual é a relação aqui, irmãos, entre o fim do mundo e engano? Como eu disse, e Jesus acabou de confirmar, pensar em fim do mundo era pensar em situações as mais terríveis possíveis de você experimentar. A escatologia judaica, não é? A concepção judaica de fim do mundo tinha florido muito bem os acontecimentos que estariam envolvidos no fim do mundo. E aí, quando você está vivendo um momento desesperado, você se apega a qualquer coisa que lhe proponha uma solução. Não é assim, irmãos? Vamos ser francos. Quando estamos angustiados demais, desesperados demais, qualquer solução que surgir qualquer sugestão que surgir uma solução, a gente está aceitando. Estou aceitando qualquer ideia aí. O que você tem para me dizer? O risco dos discípulos aqui era exatamente o indivíduo se levantar como suposto Messias e eles o seguirem. Jesus deixa claro para eles que isso vai acontecer de fato, mas que vai ser uma ilusão. Então, não adote esta solução. Ela é mentirosa, ela é um engano, não sou eu. A coisa não acontecerá assim. Não é porque o tempo chegou ao fim que imediatamente o mundo chegará ao fim, porque haverá sinais intermediários entre um evento e o outro. Foi o que nós acabamos de ler nos versos 8 a 12. Sinais intermediários. Ora, se há sinais intermediários, significa dizer que fim do templo e fim do mundo não se seguirão um ao outro imediatamente. O problema, irmãos, está na natureza destes sinais. Jesus fala de quê? De guerra, de terremoto. Ora, quem já viveu em período de guerra ou conhece bem esses momentos históricos pelos quais a humanidade já passou inúmeras vezes, aliás, continua passando, sabe que falar em guerra é falar em recessão, é falar em crise econômica, é falar de acesso restrito a recursos como alimento, água, tudo fica escasso, irmãos. Terremoto. Estamos vivendo uma situação agora, ali em Minas Gerais. Uma barreira, né? Uma barragem. Cedeu e aí a tragédia é inevitável. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que essas coisas vão acontecer entre o fim do templo e o fim do mundo, e que os discípulos dele não estarão isentos. Irmãos, nosso país está vivendo uma crise econômica, talvez, entre únicas, que nós já vivemos na história desse país. Porque eu sou crente, eu não vou perder o emprego. Porque eu sou crente e nós estamos vivendo uma crise econômica e política, minha empresa não vai falir, porque Jesus não vai deixar. Jesus nunca fez esse tipo de promessa. Se o barco estiver afundando e tiver todo mundo no barco, você vai ter a sensação, sim,
de estar afundando. Em outras palavras, o que eu estou tentando explicar aqui a partir das palavras de Jesus, irmãos, é que o que acontecer com o descrente acontece com você. Peste! A famosa peste negra na Europa, irmãos, que assolou aquele continente por cerca de 2 séculos, aproximadamente 1/3 da Europa morreu. E acredite, entre estes que morriam, estavam cristãos. Ah, mas eu sou cristão, a peste bubônica, porque a peste negra foi uma peste bubônica, não vai me atingir. Atinge e você morre. E aí, como se não bastasse, sabe, Jesus coloca mais pimenta ainda. Parece que Jesus coloca pimenta nos nossos olhos assim. Além de vocês sofrerem o que os descrentes sofrem, vocês ainda têm um acréscimozinho, uma coisinha chamada perseguição. Jesus mostra, irmãos, que a perseguição será da seguinte natureza: pessoas vão entender que ao nos perseguirem, elas estão fazendo o bem. A ideia é ver a perseguição como um favor à humanidade. Esses cristãos são uma ameaça. Temos que destruí-los. Veja, Jesus não brinca de amigo da onça. Jesus não oferece um evangelho mentiroso, enganador, falsas promessas, que fazem você começar a vida com Ele, para depois descobrir que a vida cristã não era nada daquilo que tinham dito a você no começo. E aí a decepção é muito grande. Jesus não decepciona ninguém, irmãos, porque Ele não começa mentindo ou com falsas promessas para ninguém. E aí eu gostaria, diante disso, de chamar a sua atenção para algumas implicações desse primeiro ponto. A primeira dessas implicações é tentar entender a verdadeira conexão entre o fim do templo e o fim do mundo. Eu disse para os irmãos que essa relação está correta em uma medida, não em todas, mas há algo de verdade nessa relação. E Jesus quer clarear para nós porque uma coisa está ligada à outra. E o que é que Ele vai dizer? Ele vai mostrar para nós, irmãos, que é o fim do templo, o fim do lugar de se encontrar com Deus, o fim do lugar onde os sacrifícios eram oferecidos e o perdão era obtido, o fim deste lugar dá início a um novo momento, e na verdade um momento final da história da salvação. Porque não haverá mais o templo para ser oferecidos sacrifícios nele, mas haverá a cruz. O templo fisicamente vai vir abaixo, mas na ressurreição de Jesus, um novo templo está sendo erguido para se adorar a Deus, como nos ensina o Evangelho de João, em espírito e em verdade. Havia uma relação inquebrável entre estes seguintes eventos: morte, ressurreição, ascensão de Jesus aos céus, entronização à direita do Pai e o seu retorno. Estes são eventos conectados, irmãos, de tal forma que, se um começou, pode ter certeza que os outros se seguirão. Nós estamos vivendo o momento final da história da salvação. História da salvação que começa quando Deus faz a promessa a Adão e Eva, depois quando Deus chama Abraão, ergue Israel, e por meio de Israel traz Jesus. Estamos vivendo a etapa final. Portanto, há sim uma relação entre o fim do templo e o fim do mundo. Um outro ponto de conexão entre um evento e o outro, entre Jerusalém e o fim do templo e o fim do mundo, é que, irmãos, os momentos drásticos, angustiantes envolvidos na destruição do templo são uma amostra do que vai acontecer no fim do mundo. Ou seja, todo o desespero vivido ali naquela circunstância
e não é fácil. Jesus adverte, por exemplo, o problema de ser grávida naquele momento. Imagina uma mulher grávida tendo que correr, tendo que fugir, ou uma mulher amamentando. Será um momento muito difícil para o povo de judeu, a destruição do templo. E aí o que Jesus está dizendo? Vocês estão vendo esse sofrimento aí? Isso é só uma pequena amostra do sofrimento que vai preceder o fim do mundo. Então, de fato, do jeito que vocês se preparam para o fim do templo, têm que estar preparados para o fim do mundo. Por fim, irmãos, uma terceira implicação desse primeiro ponto. Estamos sujeitos às intempéries da vida, como qualquer pessoa. Porém, você não encara as intempéries da vida como qualquer pessoa. Porque você sabe que essas dificuldades têm uma relação com um evento muito maior e definitivo que envolve a sua salvação. É por isso, irmãos, que a maneira como o cristão encara o sofrimento é diferente. O que Jesus está fazendo por nós aqui é criar uma relação, se você crer nas palavras dele, entre o seu sofrimento e o retorno dele. De alguma maneira, irmãos, nossos sofrimentos iguais aos demais, aos das outras pessoas, funcionam como um preparo para o seu retorno. Se é assim, então meu sofrimento, ou a maneira como eu o encaro, é diferente. Segunda a advertência de Jesus: não deixem de dar testemunho. Versos 13 a 15. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Tu está brincando, né, Jesus? Tu deve estar brincando. Tu acabou de explicar para nós que além dos sofrimentos comuns, sofrimento que as demais pessoas passam, nós temos um agravo, que é a perseguição. As pessoas vão nos entregar pensando estarem fazendo um bem à humanidade. E o que o Senhor nos diz é para aproveitar esse momento para testemunhar. Mais uma vez, irmãos, Jesus não brinca de amigo da onça. Qualquer pessoa em sã consciência, num contexto como esse, calaria a boca. Qualquer pessoa em sã consciência faria, por exemplo, o que Galileu fez. Quando Galileu Galilei foi levado perante a Santa Inquisição para se retratar das suas afirmativas científicas que contrariavam a concepção cristã oficial daquele período histórico, em que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era o contrário. Quando ele viu todo o risco de sofrimento, de tortura, porque não era simplesmente chegar e matar você. Negativski vai ser torturado. Aí depois, de bastante tortura, fogueira. Quando Galileu Galilei vê isso daí diante dele, irmãos, não, olha, tá certo. É o Sol que gira em torno da Terra. É a coisa mais lógica a se fazer, vai se retratar. Jesus diz não. É aí que você tem que abrir a boca. Jesus, tu tá de brincadeira, Jesus. Porque se eu for abrir a boca, eu vou piorar a situação. Como é que o Senhor quer que eu abra a boca? Foi o testemunho do Evangelho que me colocou aqui. O Senhor quer que eu continue com a boca aberta? O Senhor quer que eu aproveite isso? Qual é a lógica de Jesus aqui, irmãos? A lógica de Jesus é que se tem uma coisinha que abrilhanta o testemunho do Evangelho, esta coisinha chama-se sofrimento por causa do Evangelho.
quando os discípulos fossem levados, depois de terem sido torturados, e não só fisicamente, mas a tortura emocional. Se quer prova disso, leia o livro de Atos. Antipas primeiro foi lá no capítulo 12 de Atos, prendeu a Tiago e Pedro, matou Tiago, deixou Pedro na prisão. Está lá Pedro na prisão. O outro dia é a Páscoa. Dá para os irmãos imaginarem o que vai acontecer? Vai acontecer com Pedro a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Ele vai ser apresentado na Páscoa para o povo decidir se ele vive ou se ele morre. Então imagina a tortura psicológica. E aí Pedro faz o inimaginável. Pedro está dormindo. Como é que alguém dorme na véspera da sua suposta execução? Imagina, irmãos, tratamento, sofrimento psicológico, sofrimento físico, e aí você é levado perante a autoridade, e Jesus diz: abra a boca, aproveite essa oportunidade. Qual é a explicação aqui? É que se você fala para uma autoridade em meio a um contexto de sofrimento, isso do que você está dando testemunho, tem que ser verdadeiro. Ninguém sofre desse jeito por uma mentira. Foi quando o Império Romano, irmãos, pensou que estava dando golpe final no cristianismo, levando cristãos e cristãos para a arena, para sofrerem as piores agruras que os irmãos podem imaginar, que eu tenho vergonha até de dizer o que eles experimentavam. E aqueles cristãos morriam orando, morriam louvando a Deus, morriam com semblante de paz. Sabe qual era a impressão da multidão? Não dá para morrer desse jeito, crendo numa mentira. Aí a conversão aumentava mais e mais. Como já se dizia, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho, irmãos. Entendo que o que Jesus está dizendo aqui faz completa lógica, faz total sentido. É aí que você deve testemunhar. Porque por mais que a pessoa esteja lhe maltratando, a consciência dela está sendo afligida, porque ninguém suporta isso por uma mentira. Jesus está tão seguro da eficácia do testemunho aqui, que ele diz: olha, não se preocupem não, nem com o que vocês vão dizer. Deixe isso aí por minha conta e por conta do meu espírito. Algumas implicações desse ponto, irmãos. Primeiro, se prepare para a perseguição. Não veja a perseguição como algo estranho. Se prepare para ela. Sabe por quê? Se preparando para a perseguição, você se prepara para o testemunho, no nível mais eficaz. Porque quem não quer dar testemunho de Jesus de maneira eficaz? Você quer? Pode esperar a perseguição. Porque uma coisa está relacionada à outra. Segunda implicação. Entenda que quando Deus permite perseguição, Ele está dando um toque persuasivo ao testemunho. O que é que nosso Deus está fazendo, irmãos? Está transformando o nosso testemunho em um testemunho irrefutável. Não dá para refutar alguém que está disposto a morrer por essa mensagem que ela está trazendo. Por fim, terceiro ponto, terceira verdade, terceira advertência de Jesus. Não desistam. Versos 18 e 19, que foi exatamente os versos que nós acabamos de ler. E mais uma vez, irmãos, Jesus gosta de brincar, parece gostar de brincar de brincadeira de mau gosto, né?
Porque perseguição praticamente envolvia você perder tudo. Você perdia bens, você perdia prestígio social, você perdia laços familiares. Se você prestar atenção ao texto, verso 16, são amigos e parentes que estão te entregando. Você está perdendo tudo. Irmãos, entendamos a nossa própria natureza como seres humanos. Nós não temos em nós mesmos a base do sentido da vida. A base do sentido da vida é exterior a nós. Você vai criar uma série de recursos para dar sentido à tua vida. Você vai criar o teu trabalho, você vai criar os teus amigos, você vai criar os teus familiares, os teus bens. Tudo isso é exterior a nós e usamos isso para dizer, vale a pena viver. Eu tenho algo pelo que viver, ou eu tenho alguém pelo que viver. O que a perseguição faz? Tira tudo que dá sentido à tua vida. Ou tira tudo que você criou para dar sentido à vida. Digo, você, de um ponto de vista humano. O que pessoas em sua postura natural fariam com uma mensagem que elas abraçaram e que agora está tirando tudo que dá sentido à vida? O que pessoas, de um ponto de vista lógico, humano, fariam? Desistiriam dessa mensagem para preservar aquilo que se usa para dar sentido à vida. Rapaz, eu vou perder meu pai, vou perder minha mãe, meus irmãos, por causa do Evangelho? Porque eles estão me renegando por causa do Evangelho. E eu preciso deles, porque eles me dão sentido à vida. Minha esposa está me deixando por causa do Evangelho, e eu preciso dela para dar sentido à vida. Qual é a postura aí, irmãos? É desistir. Como se isso não bastasse, eles seriam, por exemplo, expulsos da sinagoga, porque quando eles eram levados para a sinagoga, que eles eram considerados anátemas, eles eram considerados traidores, apostatas, eles eram expulsos da sinagoga. E a gente não entende bem o que é isso, claro, né? Não é uma cultura nossa. Mas ser excomungado da sinagoga, irmãos, era o equivalente de ser excomungado do reino de Deus. Tá? Ou seja, além do sofrimento nessa vida, eles faziam questão de garantir o seu sofrimento na outra vida. Porque ser expulso da sinagoga significaria ser expulso do reino de Deus. É mais ou menos o que Martinho Lutero sofre com a excomunhão da bula papal. Ele não só está excluído da igreja, como ele está excluído da igreja para o quinto dos infernos. Porque agora não tem mais a cobertura do Papa, que podia perdoar pecado, não tem mais a cobertura da missa, que era a repetição do sacrifício de Cristo. Martinho Lutero está lascado. O que foi que ele fez? Ele foi lá e queimou a bula papal, né? Irmãos, sentido lógico aqui é desistir. Mas o que é que Jesus diz? Verso 18: nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Por favor, não leia isso literalmente, isso é uma metáfora. Até porque, se eles estão sendo maltratados, perseguidos, o martírio é uma realidade muito possível. Como é que eles não vão perder fio de cabelo? Se na verdade eles estão perdendo praticamente tudo. Por favor, não leia isso literalmente. Isso aqui é uma metáfora que se referia à preservação da vida na eternidade com Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que façam o que fizerem a vocês, eles não podem provocar o menor arranhão no relacionamento de vocês com o Pai por toda a eternidade. Sendo assim, irmãos, eu gostaria de considerar algumas implicações desse último ponto. Primeira delas, veja a perseguição como um ato pelo qual
Deus autentica você como filho. Presta atenção, Deus não precisa autenticar ninguém como filho para Ele. Como disse Paulo, o Senhor conhece os que são seus. Agora, às vezes eu e você vacilamos. Sou filho de Deus, não sou filho de Deus. Quando o Papai do céu percebe que eu e você estamos vacilando, na nossa certeza de que pertencemos a Ele, o que Ele te dá? Ele te dá a mesma vida que Ele te deu àquele que foi o Filho perfeito. Qual foi a vida que Deus deu para Jesus, irmãos? Foi caminhar para a cruz. Aqui em Lucas, desde o capítulo 9, para onde é que Jesus está indo? Está indo para Jerusalém. E Ele não está indo para Jerusalém sentar no trono de Jerusalém. De fato, Ele vai sentar no trono, mas o trono é o trono da cruz, porque a cruz de fato tinha um assento. Quando estamos duvidando, irmãos, de que pertencemos ao reino de Deus, o que o Papai do céu faz? Papai do céu coloca na agenda passar por perseguição, para você saber que você está no mesmo caminho de Jesus. Então, antes de você ver a perseguição como algo que está te fazendo perder tudo, o Evangelho como essa mensagem que está colocando tudo em risco, veja, na verdade, a perseguição como uma evidência de que você está ganhando tudo, porque você está ganhando o reino. Segunda implicação, veja a perseguição como prova de que você está pregando e vivendo o verdadeiro Evangelho. Na verdade, irmãos, se nós não temos problema nenhum causado pelo Evangelho em nossas vidas, se ninguém se opõe a nós, se ninguém tenta nos prejudicar, se ninguém nos rejeita, tem algo de errado com a gente. É o contrário que deve preocupar você e a mim. Ninguém está fazendo nada comigo porque eu quero viver a ética do reino. Ninguém está tentando me prejudicar porque eu falo que Jesus é Senhor e Salvador e o único Salvador. Bom, ou eu não estou pregando o Evangelho verdadeiro, ou eu não estou vivendo o verdadeiro Evangelho. Paulo disse que os que querem viver em Cristo piedosamente serão perseguidos. Está sendo perseguido, meu irmão? Está sofrendo? Está sendo rejeitado? Por causa da ética do Evangelho? Por causa daquilo que Jesus diz? Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Veja então que a perseguição é uma evidência segura de que você está vivendo o verdadeiro Evangelho e pregando o verdadeiro Evangelho. Por fim, gostaria de concluir com a seguinte verdade, irmãos. O fim do mundo pode chegar para você e para mim agora. É verdade que quando nós pensamos em fim do mundo, pensamos um fim do mundo coletivo, ou seja, o fim do mundo para todo mundo. Mas o fim do mundo, irmãos, o fim dessa existência, o fim de tudo que nós possuímos aqui, bens, dinheiro, prestígio, relacionamentos, o fim deste mundo, individualmente falando, pode chegar a qualquer hora. É por isso que, de fato, a relação não pode ser quebrada. O templo chegou ao fim, então, viva preparado para o fim do mundo. Porque mesmo que você não alcance o fim do mundo coletivo, o fim do mundo pode chegar para você individualmente. O que é que uma mensagem como essa de Jesus faz, irmãos? Nos ajuda a viver autenticamente. Definitivamente o nosso Senhor, nosso Mestre, não brinca
de amigo da onça. Muito pelo contrário. Ele diz o que é segui-lo. Ele mostra os custos implicados, para que você possa mensurar se vale a pena. Se você chegar à conclusão de que mesmo em meio à perseguição certa, ao sofrimento igual ao das outras pessoas, Jesus, o reino, o evangelho, é aquilo que ele contou numa parábola. O homem que encontra a grande pérola vende tudo o que tem para garantir que aquela grande pérola será dele. Se você chegou à conclusão de que Jesus, o reino eterno, o evangelho, são a grande pérola, você estará apegado a Cristo, custe o que custar. Vamos orar, irmãos.